Olá, amigos da TV Alesp, em especial do programa Assembleia Convida. Vamos hoje abordar um tema que, em minha opinião, é de extrema importância e necessidade para toda a sociedade paulista e brasileira. É a proteção das nossas crianças e adolescentes, a proteção à família. Temos o prazer de receber o Dr. Evandro Pelarim, que é juiz de direito da primeira vara criminal e anexo da infância e da juventude da comarca de Fernandópolis, que adotou na região, através de uma portaria, o toque de acolher para crianças e adolescentes. Essa medida, apresentando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, através do projeto de lei número 768 de 2011. Doutor Evandro, o senhor é um nome recorrente em meus pronunciamentos aqui na Assembleia. Como primeira intervenção, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que vem a ser o toque de acolher adotado na Câmara ou na comarca de Fernandópolis. Deputado, é um prazer estar aqui. Olha, nossa admiração então é recíproca, porque tenho acompanhado o trabalho do senhor e esse projeto ele vem a complementar um trabalho do Judiciário, então é a harmonia dos poderes em funcionamento. O toque de acolher, uma decisão judicial que acabou recebendo esse nome, consiste em recomendar aos pais que não deixem seus filhos menores de 18 anos sozinhos, desabrigados, portanto, altas horas da noite nas ruas, no nosso caso, 23 horas. E aqueles meninos e meninas menores de 18 anos que forem encontrados pelo Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar, depois desse horário, e especialmente em situação de risco, serão encaminhados para o Conselho Tutelar como medida de proteção, onde os pais serão convidados a irem lá buscar os seus filhos e recebem uma advertência num primeiro momento. Com isso, nós buscamos fortalecer aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, que a união da família, pais e filhos, tem que ser preservada e tem que ser estimulada. Então, essa decisão judicial é o cumprimento da Constituição Federal, do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e Adolescente. E repito mais uma vez, deputado, a iniciativa de Vossa Excelência aqui na Assembleia Legislativa para nós, é uma sintonia perfeita e necessária para o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor Evandro, eu que agradeço aí, né, a sua ideia, né? Mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: há 6 anos atrás, o senhor tomou essa medida, né, de levar esse projeto, adotar essa medida aí na região de Fernandópolis, porque eu sou interiorano também, eu nasci na cidade do interior. E eu sei que a cidade do interior geralmente é uma cidade muito pacata, muito simples, é diferente da capital. A capital aqui tem muitos problemas, tem locais muito violentos, como é Rio de Janeiro e outras capitais. Mas a gente nunca imaginaria que um projeto desse viesse de Fernandópolis, uma cidade que eu sempre achei que fosse uma cidade muito segura, uma cidade com muita ordem pública. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, essa medida que o senhor tomou há 6 anos, né? O que levou a propor? Quais foram as causas? Eu cheguei em Fernandópolis em julho de 2005 e assim que cheguei à cidade e assumi a vara da infância e juventude, eu fui procurado por pessoas que compõem as associações, né, clubes de serviço, e muito interessante, vereadores da cidade que foram até meu gabinete, me abordaram, inclusive, né, nos supermercados, a população, e cobrando do Poder Judiciário uma atitude em relação aos menores que ficavam nas ruas a altas horas da noite, fazendo uso de bebidas alcoólicas e até de outras drogas que havia denúncia, né? Então houve uma cobrança social, mas uma cobrança, sim, legítima, justa, equilibrada, né? Uma cobrança cidadã, que eu acho que é isso que o cidadão tem, que as autoridades têm que ouvir o cidadão. Então, o que nos levou a tomar essa decisão foi um pedido que nós podemos até capitular assim como um clamor público mesmo, né? Então, a partir disso, nós convidamos, né, a OAB, o Ministério Público, as Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, e fizemos umas reuniões, decidimos que precisaríamos tomar providência. E aí fizemos a primeira união de forças, né, e fomos às ruas a primeira noite. Eu não me esqueço, deputado, nós recolhemos naquela noite e levamos ao fórum
mais de 60 menores de 18 anos, muitos deles embriagados, uma judiação, sabe? Desacompanhados, enfim, muitos inclusive muito mal de saúde, tivemos que chamar a ambulância para levar. Então essas recorrências hoje, infelizmente, estão em todas as cidades. E o senhor, né, que está nessa luta ativa, sabe bem como, infelizmente, o crack está penetrando, inclusive, nas cidades pequenas. Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública demonstram que o crack hoje está presente em 98% das cidades brasileiras. Então é uma luta sem fim, né, e uma luta que tem que ser travada no dia a dia. Então é a demanda social legítima que nos levou a tomar esse tipo de decisão. Eu fico pensando, os vereadores procuraram o senhor. Na verdade, eu sou vereador aqui há 28 anos na capital, agora que me elegi. Fui eleito como deputado estadual, mas eu fui vereador durante 7 mandatos consecutivos. E a gente sempre procurou fazer leis, né, porque o vereador, a função do vereador é verear, é velar pelo bem-estar da comunidade e também denunciar, é outra função, né, legislar, denunciar, e fazer com que a população tenha qualidade de vida. Agora, os vereadores talvez não pensaram que eles podiam estar aprovada a lei e procurar do senhor, o executivo, para fazer o cumprimento da lei, né? Mas foi o Poder Judiciário que tomou essa iniciativa de fazer um decreto, uma lei, e eu quero parabenizar o Poder Judiciário, na pessoa do senhor, né, que tomou essa iniciativa, que na verdade penso que seria mais para o Poder Legislativo, né, fazer as leis para que fosse cumprida pelo Poder Executivo, etc. E acho que é a falha do Poder Executivo também, né, a falha do Poder Legislativo que nós pertencemos. Então eu quero parabenizar de coração essa iniciativa e gostaria de perguntar quais os resultados obtidos que o senhor achou melhor nessa sua luta. Olha, nosso objetivo, né, sempre foi combater a situação de risco, né, o nosso foco, né, a atuação do juiz aí nessa área da proteção e da prevenção não é propriamente combater o crime, que é matéria típica do Ministério Público, da Polícia Civil e Militar. Então a nossa intenção era que o menor não se prejudique, né, que ele não use droga, e droga incluímos o álcool, né, que ele não use a droga. Então nesse aspecto, as primeiras intervenções que nós fizemos eram 50, 60 menores por noite, de sexta e sábado, que eram levados à sede do Conselho Tutelar. Atualmente, dificilmente nós atingimos aí 10 meninos, às vezes até menos, que são acolhidos nas noites e levados para a sede do Conselho Tutelar. E em situações também menores, de menor complexidade, né? Nós tínhamos casos muito agudos, inclusive de adolescentes, que nós encontrávamos com sinais característicos de uso de crack, né, com as pontas dos dedos queimadas, né, aquela fala pastosa. Depois aí investigamos a família e o menino, descobrimos essas evidências. Então, a situação de risco melhorou. Nisso aí a gente não estamos num paraíso, viu, deputado? Longe disso, mas nós temos uma situação diferente, sim, à noite. Agora, como ressonância disso aí, que não é o nosso objetivo principal, mas indiretamente afetou, foi a redução dos atos infracionais, que são os crimes cometidos por adolescentes, né? Nós tínhamos em 2004, um ano antes da decisão, nós tivemos 378 processos envolvendo menores na cidade. Em 2010, nós com 232. Os que mais caíram foram relacionados ao patrimônio, furto e roubo. Furto e roubo caíram bastante. E o que para nós era muito importante, caiu uma maneira não tão significativa, mas caiu, foi a lesão corporal, quer dizer, a agressão de um jovem a outro, né? Isso aí também uma redução significativa. Então, para nós, esses números são animadores, esses números não nos confortam, não nos deixam uma situação, né? Nós estamos vivendo plena segurança, nada disso. Mas eles nos mostram que o rumo tomado foi um rumo correto, né? Nós não estávamos num rumo equivocado. E outra coisa importante que nós observamos foi a mudança do costume, que é o mais difícil, né? Hoje eu vou às organizações dos adolescentes, né? Esse final de semana, por exemplo, eu estava reunido com os skatistas. Eles queriam conversar comigo, nós fomos conversar, e eu observo o seguinte, que eles já estão se conscientizando que precisam voltar para casa mais cedo, né? Então as festas que são feitas em casa, na presença dos pais, né? Então vai mudando um pouco, até porque o adolescente, deputado, ele precisa estudar, né? Ele precisa levantar cedo, ele precisa descansar, ele precisa, né? Então nós não podemos
traduzir para o adolescente que a vida é uma festa. E a vida não é uma festa, a vida é feita de suor, de batalha, do dia a dia, né? Então nós precisamos mudar esse conceito. Por exemplo, na nossa festa tradicional da cidade, havia um costume das escolas alterarem os horários, começar mais tarde, e aquela coisa toda, e o adolescente ficar na festa, e nós tivemos que enfrentar isso aí, para dizer que nada é mais importante que a escola. Não tem festa que muda o horário de escola. Então nós não autorizamos isso, não, então a gente tem que eleger valores, né? Então eu acho que a decisão também toca nesse aspecto, ela toca no aspecto do valor e da mudança do costume. Parabéns, doutor Evandro, porque eu como médico, a gente sabe que todos nós, o ser humano tem um relógio biológico. Esse relógio biológico tem que ser obedecido. Se você não obedecer, tem problema. Então se você fica acordado durante a madrugada, no dia seguinte, para você recompor essa noite perdida, porque eu costumo dizer sempre que a noite foi feita para dormir, né? Então, se você, para recompor essa noite perdida, que você fica na balada, aí em lojas de conveniência, fazendo barulho, e não deixando os outros dormir. Às vezes, o adolescentes, as pessoas ficam em locais provocando ruídos, barulhos, e não deixa as pessoas descansarem. Trabalhador que quer trabalhar no dia seguinte, um colega, um estudante que quer dormir para poder estudar no dia seguinte, ele não consegue por causa das baladas, principalmente, não sei se acontece lá em Fernandópolis, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos os postos de combustível que tem loja de conveniência, eles fazem um barulho ensurdecedor. Eles colocam aqueles carros que parecem um trio elétrico, né? Eles abrem o porta-mala e colocam música pornográfica, música em apologia ao crime, como acontece nas praias. Você vai lá em Bertioga, por exemplo, uma cidade lá do Guarujá, é um inferno. A gente vê lá reclamações da população e às vezes o prefeito não faz nada, não toma nenhuma atitude. A polícia vê aquilo, passa direto, a gente reclamou já para o secretário da Segurança, ninguém toma atitude. Parece que aquilo lá banalizou. Parece que a desordem pública banalizou no país inteiro, não é só em Bertioga. Você vai em Guarujá, você vai em outros lugares. Não digo, por exemplo, lá em Praia Grande, que o Mourão, o prefeito lá, decretou, tirou estacionamento em frente às casas lá da praia e tal. Ele colocou ordem pública e, portanto, a ordem pública atrai investimento. E hoje o valor do imóvel na Praia Grande é 3, 4 vezes mais do que, por exemplo, lá em Bertioga. Uma cidade praiana semelhante ao... Mas, doutor Evandro, eu sei que o senhor deve ter enfrentado muita resistência, muita dificuldade. Conte isso para os telespectadores. Deputado, toda visão que eu acho que provoca essa mudança de costume, como o senhor o senhor fez um diagnóstico muito preciso aí. Isso aí nós vivenciamos em todas as cidades, né? Essa necessidade, parece, de que só a diversão em extrema satisfaz o que, né, não é assim. Então, quando a gente bate nisso aí, você envolve uma série de interesses em volta, né? Muitos interesses diretos e outros inconfessáveis, né? Que não se apresentam publicamente. Mas, enfim, nós respondemos a representações no Conselho Nacional de Justiça, o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente nos acusou de coisas absurdas, sem sentido. Recebemos representações criminais aqui no Tribunal de Justiça, no órgão especial, tive que vir aqui me defender, né, dizer que não sou nenhum infrator da lei, não, sou um aplicador da lei, sabe? Pode parecer contraditório, mas a gente tem que passar por isso aí a gente aprendendo que a vida é assim mesmo, né? Então nós enfrentamos tudo isso, mas graças a Deus, e aí é uma questão, né, de convicção cristã também, nós cristãos temos que entender que nossa lágrima tem que rolar pelo outro, né? Não por nós mesmos, nada de sentir autocomiseração, pena de si próprio, isso aí não leva a lugar nenhum, né? Então a gente enfrentou isso aí, mas com uma certeza, deputado, que sempre nos movia. A primeira, o cumprimento da lei, né? Porque pese as pessoas imaginarem o contrário, a lei é rigorosa, a lei que nós temos, né? Nós precisamos ter isso em mente, nós temos que ter que a lei, o legislador, ele quer fazer uma lei para o benefício do povo, para o bem da comunidade. Então é para isso que e o aplicador da lei, no nosso caso o judiciário, que é um aplicador da lei, ele entende isso e faz isso. E o que nos deixava tranquilo, muito tranquilo, é que a população, de um modo geral, pesquisa de opinião pública, as pessoas na rua,
dando apoio. Então, as pessoas contra muito pequena perto do universo das pessoas que entendem, sabem que nós não estamos exagerando, sabem que isso é para o bem dos próprios filhos, né? Quantos pais, viu, senhor deputado, que nós, à noite, né, recepcionávamos, conversávamos, porque a tarefa do juiz também é orientar o pai, está na lei, né? Então, os pais, olha, dificilmente tivemos um ou outro pai que falou não gostei ou não é assim. A imensa maioria, inclusive, pagando multa. A imensa maioria falava obrigado, parabéns a todos vocês, dava parabéns para o conselho tutelar, para o policial, para todo mundo, e dava assim, agradecia por ter alguém que está ajudando ele a ter o filho perto. Doutor Evandro, tem alguma pesquisa do número de pessoas que ficaram satisfeitas com a lei? Olha, desde que nós começamos a trabalhar, nós recebemos a visita de vários órgãos de imprensa no nosso município, né? Um deles, né, da Rede Globo, fantástico, fez uma enquete ao vivo, inclusive, né, colocando a medida como polêmica. As pessoas que lá votaram colocaram em 77% de aprovação. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa online em que deu 80%, o jornal Estado de São Paulo 81%. E na cidade a gente, né, já tem essa expectativa, né, mais ou menos isso aí. Então a imensa maioria das pessoas reconhecem que a decisão judicial e a forma como ela é aplicada, isso que é importante, e que eu vi no projeto de lei do senhor, que o senhor teve esse cuidado, que é muito importante. As pessoas que vão cumprir, né, que retirar a criança e o adolescente não é tratado como bandido. Não, ele é tratado com respeito. Nenhum policial vai sair correndo atrás de adolescente, vai ficar algemando. Não, isso nunca aconteceu e não vai acontecer, né? Ele vai ser tratado com dignidade, ele vai ser conduzido com respeito, o pai e a mãe vai ser chamado, coisa civilizada, né? Então isso as pessoas percebem, que o cumprimento da lei é feito dessa forma, né, tranquila e ordinária. Então que tem aprovação e que tem apoio. Porque também se a gente exagerasse, né, deputado, se a polícia exagerasse, quer dizer, quem que ia apoiar? Não ia, né? Muito bom. Eu tenho uma lei que nós fizemos aqui em São Paulo, doutor Evandro, que é a lei chamada de lei do silêncio, a lei de fechamento dos bares, chamada também lei seca, a lei contra a bebida alcoólica, fechar os botecos mais cedo para tentar diminuir a violência no trânsito, atropelamento, brigas por motivos fúteis, né? E eu fiquei muito feliz porque nesse final de semana, uma moça de 24 anos, ela saiu aqui da Vila Conceição, numa farmácia, e teve uma blitz. Ela estava sendo sequestrada por 3 assaltantes. E nessa blitz, que a polícia está fazendo na saída dos botecos, das baladas, dos bares que tem aí em Moema, conseguiram deter esses 3 sequestradores e salvou essa moça. Se não fosse as blitz, talvez nós nos salvaríamos a PM, a Polícia Militar, né? E eu digo que essa lei foi seguida por Diadema. Aliás, a Maria Edith, uma vereadora, que era esposa do ex-prefeito Zé Augusto, do PT, de Diadema, ela pegou a nossa lei aqui em São Paulo, aprovou, depois de 3 anos, aplicou em Diadema, só que ela perdeu a eleição. Tanta polêmica, tanta dificuldade, né? E hoje ela não perderia, porque hoje há um reconhecimento dessa lei. Eu também quase perdi a eleição, né? Mas a Maria Edith perdeu essa eleição, mas ela promulgou a lei em Diadema e ela conseguiu reduzir, através do Executivo, mais de 80% da violência. Eu pergunto ao senhor, tudo que é bom tem que ser copiado. Eu não vou, né, negar isso aqui. Eu estou copiando um projeto do senhor, lá de Fernandópolis, e estou querendo colocar isso nas 645 cidades do estado de São Paulo. O estado mais forte da União. Certamente, se nós conseguirmos aprovar o projeto, irá como caixa de ressonância e para o Brasil inteiro, e vai salvar muitos adolescentes. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro gostaria que o senhor não achasse ruim de ter copiado a sua ideia, a sua lei que você fez lá. E segundo, o que você acha desse projeto que nós estamos querendo instalar em todo o estado de São Paulo? Quem sabe, nós juntos estaremos no Brasil inteiro. Olha, deputado, eu fiquei assim, em primeiro momento, eu fiquei muito feliz quando vi o projeto do senhor, tive contato com o projeto, então, né, e aí estou acompanhando a tramitação, né, e estou assim, realmente muito entusiasmado, porque eu estou vendo que o projeto está caminhando, né, recebeu emendas, já houve umas primeiras discussões, etc. Então, eu vejo com muito otimismo. Hoje eu estou muito otimista. Eu acho que se esse projeto do senhor for à frente, uma coisa o senhor pode ter certeza, que muitos pais de família, pais e mães,
vão lhe reconhecer a sua, né, por enfrentar esse desafio, porque vão ajudá-los. Os pais vão ficar muito gratos ao senhor. Eu, por exemplo, vou dizer para o senhor, eu sou pai, né? Sou pai de duas crianças que vão logo chegar em adolescência, né? Se eu mudar de Fernandópolis e não for mais juiz da infância e juventude, né, eu gostaria de estar no município que a lei do senhor estivesse lá. Então, por quê? Porque eu teria como falar para o meu filho, né? Falar, filho, olha, tem uma lei que não pode. Quer dizer, hoje, o que a gente está aprendendo com o passar do tempo, a situação hoje não é a mesma de 10, 15 anos atrás. O mundo mudou. A ação de socioeducação hoje é diferente. Hoje o Estado tem que estar mais presente na ação de socioeducação. O Estado tem que acompanhar mais, ajudar mais os pais na socioeducação. Isso faz parte, né? Eu acho que nós temos que entender que as coisas mudaram e nós também, né, deputado? A gente que teve essa oportunidade de conhecer outras experiências, né? Eu tive nos Estados Unidos e lá todas as pequenas cidades funcionam assim, né? Eu lembro que uma vez estava em Washington, lendo o jornal em Washington e a população fazendo protesto porque em determinado bairro a polícia não estava fiscalizando o toque de recolher para menores, reclamando da polícia, né? No Japão, hoje, né, ainda tive contato no Tribunal de Justiça com uma situação no Japão em que há uma lei no Japão que a criança que estiver fora do horário escolar, andando pelas ruas, a espécie do conselheiro tutelar ali, o fiscal de bairro, vai abordar o adulto e perguntar por que aquelas crianças estão naquele local, se deviam estar na escola. Quer dizer, então a preocupação que todos os países sérios têm com a criança e adolescente, é isso que acho que nós estamos querendo também mudar essa mentalidade aqui. Então esse projeto do senhor, com certeza vai ser uma caixa de ressonância como já está sendo, né? Tenho notícias agora de um colega da Bahia, colega juiz da Bahia, que na Assembleia Legislativa tem um projeto semelhante ao do senhor, beleza, hein? Que está lá, o projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, também criando o toque de recolher na Bahia, né? Então o senhor vê a importância que é uma ação dessa. Doutor Evandro, deixa a gente muito entusiasmado, né? Eu acho que ao nós cuidarmos dos adolescentes, e essa notícia que já tem outros deputados fazendo esse projeto em outros estados, eu acho que é animador. Então renasce no fundo do túnel, lá no fim do túnel, uma luz para que a gente possa, todos nós irmanados juntos, e o senhor que inspirou, né, com essa ideia, essa lei que está sendo seguida por 2 deputados, eu e o deputado lá do estado da Bahia. Então eu acho que isso é uma felicidade muito grande. Doutor Evandro, nós temos agora que fazer um intervalo, mas estaremos no próximo. Eu tenho muita pergunta a fazer ao senhor. Tá certo? Voltamos com Assembleia Convida. Esse programa, doutor Evandro, nós queremos perguntar ao senhor o seguinte: o senhor, como um juiz, uma autoridade, né, lá em Fernandópolis, provavelmente o senhor é abordado numa farmácia, no mercado, porque o senhor também vai à farmácia, vai ao mercado, vai com a esposa, com a família, né? Então, eu queria que o senhor contasse ao telespectador o que o senhor vê no dia a dia em relação a esse projeto, lógico. Olha, o que a gente mais vê, presencia, ouve nessas abordagens são pessoas incentivando, deputado, dando muito incentivo, muita força, diante das críticas, principalmente, que vêm, né, diante das dificuldades que nós tivemos que enfrentar com o processo, essas coisas todas, o pessoal nos aborda e diz assim, né, doutor, não pare, doutor, continue trabalhando. Doutor, e muitas mães, principalmente a mãe, né, que acho que a mãe ela sente mais isso, a mãe que nos aborda e diz o seguinte: doutor, a atitude de vocês, a medida de vocês tem ajudado eu controlar os meus filhos em casa, tem ajudado a ficar mais perto de casa. Então, a gente sempre vê muita positividade, né, muita positividade nessas abordagens, né? Agora, nós também temos que ir onde as pessoas não concordam com a gente, né? Temos que debater, né? Então, muitos jovens no início, né? O pessoal das organizações jovens nos convidava, a gente ia, né?
os jovens protestavam, né, não queriam, mas nós que somos adultos temos que entender que faz parte da juventude também, ela ter o anseio por uma liberdade que ela entende que seja ideal. Agora, cabe a nós adultos a proteção, né? Nós não podemos desviar disso, nós adultos que temos que saber o limite. Eu penso sempre assim, deputado, eu acho que o futuro está nas mãos dos maduros. Eu acho que não está nas mãos da imaturidade. Eu acho que os adultos não podem relegar esse dever nosso, nós adultos. Nós temos que proteger os mais jovens e nós não podemos dar a eles a condição de escolher aquilo que eles, né, uma criança, um adolescente de 14 anos, dizer para ele, olha, sai à rua, faça o que você bem entender, fique na rua. Não cabule as aulas, né? Não vá à escola. Não pode, isso não pode, né? A escola é uma coisa muito séria, muito, né? A gente tem que eleger valores, né? E o valor fundamental é a família e a escola. Né? Porque eu acho que as mães devem ficar muito gratas ao senhor, porque a mãe, principalmente, né? O pai às vezes fica dormindo, mas a mãe, enquanto o garoto não chegar, a garota não chegar, a filho ou a filha, eles não conseguem dormir, a mãe não dorme. Eu tenho 3 filhos, o senhor tem 2. Meus filhos hoje são todos médicos, 3 filhos são médicos, mas eles não deram tanto trabalho para mim, né, e nem para a mãe, porque eles voltavam mais cedo para casa e tal. E aqui em São Paulo é complicado, né? Então a gente vê aqui adolescentes aqui em São Paulo, por exemplo, que faltam as aulas, eles não vão, ficam lá fazendo suas reuniãozinhas, em postos combustíveis, bebem, saem, fazem racha, muitos deles morrem, né? Eu acho que nós, como o senhor disse, os adultos têm que cuidar dos menores, têm que cuidar. Se o pai não cuida, se a mãe não cuida, o governo, o senhor como autoridade lá em Fernandópolis, cuidou, eu quero parabenizar. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, tem várias oposições, grupos de pessoas que falam assim, não, isso fere o direito de ir e vir, é inconstitucional, isso é ruim, não é bom para os adolescentes, essa lei ou essa estratégia não é boa. O que o senhor acha disso? A questão jurídica, nós já enfrentamos ela, inclusive, nos processos, né? O Conselho Nacional de Justiça em Brasília foi questionado nesse aspecto e, por unanimidade, ele rejeitou um pedido para declarar a nossa portaria inconstitucional. E o ministro que deu voto condutor, o ministro Ives Gandra Martins Filho, disse que a medida não é teratológica, que ela não fere o direito de ir e vir em hipótese alguma. Agora, como que a gente vê isso na lei hoje? A lei hoje já contém uma série de restrições aos menores de 18 anos. O artigo 16 do Estatuto diz que o menor de 18 anos tem direito de ir, vir e ficar, vírgula, ressalvadas as restrições legais. Pô, ninguém lê depois da vírgula, né? E o próprio Estatuto prevê, por exemplo, uma criança menor de 12 anos não pode viajar para fora da comarca, nem se fosse para ver um familiar, etc., não pode. Não pode jogar jogo de azar o menor de 18 anos, o menor de 18 anos não pode se hospedar sozinho em hotel. Isso são algumas, né, mas são várias as restrições que existem, né? E o Estatuto diz, no artigo dele expresso, no artigo 74, fala assim, podem ser criadas outras obrigações de prevenção, desde que seja para cumprir os princípios desta lei, né? Então há um equívoco muito grande do pessoal quando fala que fere direito de ir e vir. Não fere o direito de ir e vir. Na verdade, regulamenta um direito para a proteção dos mais jovens, né? Para a proteção do menor de 18 anos. Às vezes a gente vê, assim, o pessoal exagera muito, né, nessa questão dessa defesa do direito de ir e vir, porque a gente pergunta assim, bom, então tudo bem, que idade que pode ficar na rua? 9 anos? 8 anos? 11, 4 anos, uma criança pode ficar na rua sem o pai, sem a mãe? Quer dizer, é um absurdo, não tem cabimento. Mas a gente sabe, doutor Evandro, que mudar o costume de uma comunidade é muito difícil. Por isso que você deve ter encontrado muita dificuldade. Eu, obviamente, vou encontrar muita dificuldade, inclusive aqui na Assembleia, né, na aprovação desse projeto, mas eu fico muito feliz e saio daqui fortalecido e gratificado pela fala do senhor. O senhor que é um homem de lei, é um juiz de direito, um homem que é conhecedor da lei, e me fala que tem juristas favoráveis, né? Que não fere o direito de ir e vir do adolescente, não é inconstitucional. Então isso vai ajudar muito na aprovação desse projeto de lei, que nós queremos aprovar aqui para todas as cidades, 645 municípios, né, desse estado, que sirva de exemplo
a tantos municípios que nós temos nesse país, ajudando a resgatar aquele adolescente que está lá num local de risco, burlando os pais, as mães, faltando às aulas, né? Não indo às escolas, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Então eu acho que o senhor, com essa coragem, essa responsabilidade, eu acho que merece todo o carinho, toda a nossa gratidão, todo o nosso empenho, que o senhor continue nessa luta, porque Fernandópolis vai ser o ícone, vai ser o símbolo da ordem pública, porque nada mais o senhor está fazendo do que resgatar a Fernandópolis, a ordem pública, tirar dessa cidade que era tranquila, como a minha cidade que eu nasci, lá em Pacaembu, na Alta Paulista, uma cidade pacata que a gente andava em qualquer momento da hora, não tínhamos violência, nada. Mas hoje a gente sabe que o mundo mudou, os costumes mudaram, né? E Fernandópolis vai ser o carro-chefe, a quilha, vai ser aquilo que vai ajudar esse país através da sua ideia, através do seu decreto, da sua coragem. Então, eu queria dizer ao doutor Evandro Pelarim, nossa gratidão, que isso vai ajudar muito, vai facilitar a aprovação desse projeto, porque esse programa é visto pelos deputados também. Meus colegas, vendo o senhor falar, já não vai fazer mais oposição. Se é que há oposição, eu acredito que não vai haver nenhuma oposição. Todos os deputados ajudarão a aprovar, porque todos os deputados aqui, eu tenho certeza absoluta que amam a ordem pública. Porque a ordem pública, ela atrai investimento, ela gera emprego, ela gera segurança, gera qualidade de vida. Uma cidade bagunçada, com desordem pública, ninguém quer ir. Quem é que quer ir para o Rio de Janeiro? Mataram lá, né, no final de semana, um jornalista que estava lá filmando, né, numa favela, foi morto por um fuzil, arma que deveria estar com o exército. Então, doutor Evandro, a gente faz vários projetos, né? A gente tem que buscar qualidade de vida, buscar segurança. Eu acho que é tão fácil. Eu não sou expert em segurança, eu não sou delegado de polícia, mas eu acho que se nós fizermos blitz com desarmamento, tiramos as armas ilegais de numeração raspada. Se nós fizermos blitz para tirar as drogas, eu acho que, como foi feito aqui, né, na Vila Conceição, nessa blitz que flagrou lá um sequestro de uma moça de 24 anos, uma farmacêutica, jovem, que iria provavelmente ter sido morta. Então a gente pensa, se a gente faz uma lei, se salvar uma vida, já há razão de viver, de ter essa lei. Mas eu queria perguntar para o senhor, eu acho que estou até falando demais, eu quero mais, né? Eu queria saber como é que está em relação ao crack. Porque nós temos a cocaína, nós temos a heroína, nós temos a bebida alcoólica, que é uma droga oficializada, né? E nós temos, eu sou o vice-coordenador da Frente Parlamentar Anti-Crack, e nós temos notícia que nós estivemos perguntando a vários prefeitos, mais quase 300 prefeitos, perguntando como que estão essas cidades. E o crack chegou na maioria dessas cidades empatado com o número, usuário de crack empata com o número de usuários de bebida alcoólica. Como é que está Fernandópolis, doutor Evandro? Olha, como regra geral, deputado, o que a gente pôde presenciar, o nosso diagnóstico, né, junto com o pessoal da segurança. Os traficantes conseguiram fazer algo que nenhum setor de economia, né, que a droga, na verdade, é uma grande economia, né, conseguiu fazer. Eles conseguiram fazer um de trust, né, quer dizer, tabelaram o preço das drogas. Então, o consumidor que vai a qualquer cidade, ele sabe que um pacauzinho de maconha custa 10, que um papelote de cocaína custa 10 e que uma pedrinha de crack custa 10. Ou às vezes 5, dependendo, enfim. Mas o que isso é extremamente perigoso é que o mesmo preço para drogas extremamente diferentes, porque o crack, diferente da cocaína, ele é uma droga de ação muito rápida, né? Ele age, a pessoa fica em estado de entorpecência, né? Ela é estupefaciente, primeiro ele gera aquela empolgação por 15 minutos aproximadamente, então aquilo gera uma necessidade da pessoa buscar novamente outra pedra, diferente da cocaína que deixa a pessoa 45 minutos a 1 hora, por isso que ela usa em menor quantidade, porque o efeito dela é maior. Então o crack ele vicia por isso, né? Porque a pessoa fica frequentemente em torno daquilo. E o preço,
né? Eles conseguiram fazer o preço com que faz com que as drogas sejam iguais e não são. Então, o crack ele penetrou como uma droga barata, acessível e altamente danosa, extremamente deletéria para a pessoa, para o círculo familiar, etc. Agora, uma coisa que nós precisamos, né, chamar a atenção da sociedade é com o álcool, né? Porque o álcool, nas nossas pesquisas que nós temos em mão, ele já passou a ser a primeira droga de porta de entrada para o crack. A primeira droga de porta de entrada para o crack era a maconha, agora já é o crack. Hoje os adolescentes que usam o crack, você pergunta para ele, qual foi a droga que você usou antes do crack? A maior recorrência é o álcool, do que a maconha. Então, o álcool está sendo um elemento agregador, né? Como o senhor bem disse, vai nesses postos de conveniência, o pessoal fica ali até de madrugada, e a bebida que é o elemento catalisador de todo mundo ali. E ali o traficante encosta, né? Então, nós temos filmagens lá da polícia, a forma de atuação é essa, o carro de som, o sujeito começa a beber, aparentemente não há nenhum problema ali, porque está usando uma bebida, né, uma droga oficializada, mas de repente começa a beirar as pessoas, os consumidores, né, inclusive menores, e aí chega o traficante do crack. Então, esse é mais ou menos o diagnóstico triste que está envolvendo essa situação. Então, a gente tem que atuar na repressão, a polícia vai lá e prende, mas nós também temos que evitar que as nossas crianças e adolescentes vão àquele lugar, né? Doutor Evandro, nós temos hoje outros tipos de droga, né, como o senhor sabe. Nós temos o Oxy, né, e outras drogas sintéticas também. O Oxy, segundo informações colhidas, é o último degrau dessa escala. Quando chega no Oxy, não tem mais retorno, né? O Oxy que é uma mistura de cocaína com querosene, com soda cáustica até, eles usam. Solução de bateria, quer dizer, é o último degrau. Então, lá em Fernandópolis, na região, já tem o Oxy? Tem gente consumindo Oxy? Não, ainda não, a polícia não apreendeu especificamente, classificou, né, o Oxy. Né? Ainda o crack é a droga mais comum, vamos dizer assim, né, de maior apreensão. Hoje, assim, a droga mais que dá apreensão é crack e a cocaína em segundo lugar e depois a maconha. Doutor Evandro, o senhor como juiz, eu queria perguntar se é inconstitucional a internação compulsória, né? Porque nós temos a internação involuntária, que é autorizada pela família, né? E que o médico interna involuntariamente contra a vontade do paciente, mas isso se interna. E a internação compulsória, hoje nós temos o Tribunal de Justiça do Estado fazendo a internação com 15, aqui na Cracolândia, fazendo a internação compulsória, né? Juntamente com os médicos, juntamente com a assistência social, com o psicólogo, com os profissionais da área. E fazendo esse trabalho, porque a Cracolândia em São Paulo é uma coisa que, para nós, nos constrange a todos. Quem for lá, eu estive lá, meu filho que é médico, ele falou assim para mim, pai, aqui nem animal fica, tamanha promiscuidade. E eu falando com o prefeito Gilberto Kassab, porque lá tem os guetos, tem as casas semi-demolidas e naquelas metades das lajes, pedaços de laje que ficam, junto com o resto de material de construção, tijolos, etc., os animais, não tem animal, e fica lá o ser humano, fazem as necessidades, então tem um mau cheiro enorme e tal. Aí meu filho falou assim, pai, nem animal fica aqui, e eles ficam. Então, o Tribunal de Justiça tomou ideia, essa iniciativa, e eu parabenizei aqui do plenário, dizendo que ela cumpre uma função que talvez não seja do Tribunal de Justiça, como também lá em Fernandópolis, não seja a função do juiz, mas o senhor com a coragem, enfrentando todas as dificuldades, fazendo trabalho extra, colocou esse decreto, essa lei lá em Fernandópolis, então aqui também está fazendo essa internação compulsória, né? Como está adotando no Rio de Janeiro também. E a gente vê no Rio que lá tem aqueles usuários que estão resgatando. E parece que estão tendo um efeito bom. Agora eu pergunto, eu sou médico, não sou jurista, é inconstitucional essa internação compulsória? Tem algum parecer do jurista? Como é que é isso, doutor Evandro? No meio jurídico está muito debatido isso, né? Quer dizer, está se debatendo muito isso atualmente. Eu entendo que não é inconstitucional, de forma alguma, porque a pessoa, principalmente o viciado em crack, ele perde
toda a dignidade, ele perde toda a capacidade. Você não tem como chegar para um usuário já profundo no crack e dizer para ele assim, você quer se tratar? Ele perdeu a referência, as referências mínimas de comportamento, né? Isso quem nos diz, não somos nós juristas, somos os psicólogos, os psiquiatras que nos dizem isso. Então, eu sou plenamente a favor da internação compulsória, eu acho que isso é um ato de humanidade, na verdade, eu vejo até o contrário, eu acho que a internação compulsória é um ato de amor, é um ato de humanidade, é um ato de salvamento, é fazer com que aquela pessoa tenha uma condição mínima para poder pensar na própria vida, pensar no próprio futuro, né? Porque a pessoa que está ali naquele meio, né, como o senhor bem disse, né, no meio pior que o meio do animal, né, como é que você vai convencê-la a sair daquilo ali, se não for, infelizmente, pelo uso de uma força moderada, uma força, né, mas que uma força que realmente tire ela daquele local e leve ela para um tratamento. Doutor Evandro, eu costumo dizer aqui no pleno da Assembleia que se nós temos uma Cracolândia em São Paulo, que avilta a todos nós, qualquer ser humano, né? Imagine a gente ter um filho lá na Cracolândia. Só quem tem filho sabe, né, quanto isso é tão importante para a gente. Porque nós, pais, quando colocamos um filho, nós temos que dar a ele uma educação, dar um futuro. Aí ver essas pessoas lá na Cracolândia, eu costumo dizer assim, olha, nós estamos falhando. E o senhor disse, se os adultos não cuidarem dos adolescentes, os adultos é que estão falhando. Então nós temos que tomar a coragem, a responsabilidade e cuidar. Por isso que eu parabenizo o senhor. Mas eu digo isso também, que eu acho que parte da imprensa é responsável, parte do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, das autoridades competentes. Como é que pode deixar os indivíduos lá se matando, drogando lá? Não é 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Na Cracolândia, doutor Evandro, chega mais de 3.000, 4.000 pessoas. Lá, usando crack, usando o oxi, sem nenhum, poder de decidir, eu quero ir para um tratamento. Nós encontramos lá um garoto de 12 anos e propomos ao garoto, você quer sair daqui? Nós podemos levar para sua casa. Não quero para minha casa. Eu quero ir para uma clínica e depois voltar para casa tratado. Aí nós falamos, vamos levá-lo para a Fazenda Esperança. E ele aceitou, né? Aí foi internado, mas ficou 3 dias, doutor Evandro. Já saiu e está na Cracolândia. Então, a Frente Parlamentar Anti-Crack tem esse compromisso de resgatar pelo menos esse jovem de 12 anos, trazer para o caminho do bem, para o futuro. Agora, nós temos muita gente. Doutor Evandro, o senhor acha que nós está destruindo a família é a célula máter. Eu vi até um depoimento da desembargadora dizendo que o clamor da família, o clamor da população em Fernandópolis faz prevalecer que eu tenho que caçar essa liminar e dar parecer favorável ao doutor Evandro Pelarim. E eu pergunto ao senhor, será que nós estamos falhando? Claro que eu acho que nós estamos falhando, mas eu ouvi do senhor. É porque se nós temos a Cracolândia, nós temos uma Cracolândia só aqui em São Paulo, temos várias mini Cracolândias, como tem em outras cidades, temos em Diadema, temos em São Bernardo, em Santos, temos em todos os lugares, né? Eu queria perguntar para o senhor, estamos falhando, estamos destruindo as famílias, estamos ajudando na nossa omissão? Não o senhor, né, eventualmente está brigando por isso aí. Outros que não estão ajudando, inclusive fazendo até oposição ao senhor, né? Eles não estão falhando? Eu tenho essa visão, deputado, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é dever da família, né, da sociedade, do Estado, envidar todos os esforços para que nenhuma criança sofra, ou o adolescente sofra qualquer negligência, enfim, abandono pontual, que seja, etc. Então, isso realmente é um medo que eu sempre carreguei comigo na magistratura, deputado, de não falhar pela omissão, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Por quê? Porque quando o Estatuto apareceu, né, o Estatuto da Criança apareceu, logo depois da Constituição, no nosso entendimento, na verdade o entendimento particular meu, foi muito mal passado para a sociedade. A sociedade entendeu que o Estatuto era uma carta de
de uma carta de lei de defesa de juvenil, ou que a criança e o adolescente tinha direito e pudesse fazer qualquer coisa, e ao contrário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem muitas normas, muitas regras que são impositivas e que impõem dever aos jovens, né? E as pessoas não leem isso. Porque quando o Estatuto começa lá, é dever da família, da sociedade, do Estado, quando fala família, família é pai e filhos. Então o jovem tem dever também, ele jovem, para que ele não fique na situação de risco, para que ele respeite o pai e a mãe, né? E as autoridades. O Estatuto fala lá que as regras em relação à família são as que estão no Código Civil. E aí nós vamos lá no Código Civil e fala assim, é dever do pai e da mãe, diz lá o artigo 1634, exigir do filho obediência e respeito. Obediência é um termo que a gente só consegue entender numa relação onde tem quem manda e tem quem obedece. Então a relação dentro de casa, de pai para filho, não é uma relação igual, é uma relação desigual. O pai cobrar do filho. A lei, na verdade, ela é uma lei, o senhor está fazendo, o projeto de lei do senhor é perceptível e ele vai ao encontro do espírito da legislação que nós temos federal, que é o quê? A família, para a lei, o verdadeiro amor é um amor exigente, é um amor que cobra. Quem ama, cobra. Quem ama tem que estar cobrando do filho, né? Quer dizer, aquela coisa toda, enfim. Agora, infelizmente, por uma questão aí de uma pedagogia que nós entendemos muito falseada, de afeto e tal, transmitiram muito mal o Estatuto para a comunidade. Como se fosse tudo pode, né? Porque também ninguém quer fazer esse trabalho de falar alguma coisa contra, né? Parece que, enfim, mas eu estou muito otimista, fiquei muito feliz com a iniciativa do senhor, deputado, porque para nós é uma soma de forças, mas eu acho que nós não vamos pecar pela omissão, não. Doutor Evandro, nós chegamos ao final. Passa tão rápido o tempo, mas eu queria agradecer o seu esclarecimento aos telespectadores, né? E dizer que, quando me perguntam, olha, esse projeto é inconstitucional. Eu falo que inconstitucional é a gente não dar futuro para a criança. Não deixar a criança, o adolescente, ir à saúde, ter uma família, né? Por isso que, então eu gostaria de agradecer muito em nome da Assembleia Legislativa e que o senhor volte mais vezes aqui para esclarecimento. Muito obrigado de coração, doutor Evandro. Eu que agradeço mais uma vez e foi um prazer enorme estar aqui. Muito bom.